E aí, queridezas, tudo certo? Bora para mais uma aula sobre coesão textual. Você lembra que a aula passada eu te falei qual a função da coesão? É não repetir palavras, ou melhor, é evitar que tal repetição aconteça, e é ligar, é relacionar os fatos. Tudo bem? Beleza, eu vou continuar te mostrando alguns exemplos e estratégias de coesão referencial. Aquela que vai retomar termos já mencionados ou anunciar termos que virão a seguir, sempre evitando a repetição. E na sequência, nesta aula ainda, eu vou falar sobre as ligações, sobre as relações que se estabelecem entre as sentenças, entre as orações, entre os parágrafos. Eu destaco para você desde agora. Não esqueças que a competência número 4, ela dá conta exatamente disso. Existe uma competência que vai pontuar, ou seja, você tem 200 pontos destinados à coesão textual. Então, você precisa, sim, dominar esses recursos. E é por isso que hoje, nesta aula, agora, eu vou falar com você sobre conexões, sobre os famosos conectivos. Segue comigo, então? Bora lá! Primeiro, a gente vai continuar falando de estratégias de coesão referencial. E aí, eu quero começar esta aula te trazendo um parágrafo que poderia fazer parte aí de qualquer texto. Tudo bem? Vamos perceber que os termos grifados, eles recuperam algo já dito anteriormente. Ou seja, eles vão trazer um referente já mencionado, ou talvez ainda lá no final a gente pode ter algum anúncio de termo. Isso é muito comum na redação. Por quê? Porque a gente não quer repetir, porque a gente quer dar sequência, lógica, quer que o nosso texto flua, ande. Show de bola? Então vem cá, lê comigo esse exemplo. Uma das mais tradicionais figuras da sociedade brasileira é o coronel. Esse personagem, para tudo. Quem é esse personagem? Poxa, é o coronel, já mencionado. Para que você não diga, uma das mais tradicionais figuras da sociedade brasileira é o coronel. O coronel, seja do exército, não dá. Tudo bem? O que a gente fez? Esse personagem que está recuperando o coronel. Vamos seguir. Seja ou não do exército, e geralmente não é, comporta-se como alguém que possui um imenso poder, que possui e faz questão de demonstrar sua autoridade. Que possui, isso é legal? Não é legal. Aqui, por exemplo, você poderia aplicar, como a gente viu na aula anterior, um sinônimo, um hiperônimo, um hipônimo, tá? Ok? Então, vamos tentar sempre agora, principalmente quando você estiver revisando o texto, aplicar esses termos, esses nomezinhos feios que eu estou te mostrando. Seguimos. Provavelmente, essa figura... Quem é essa figura? É o coronel, tudo bem? Aqui, ao invés de chamar de personagem, estou chamando de figura. É uma outra estratégia. Nasceu nas fazendas de cana-de-açúcar e de café. E sua brutalidade vem deste aspecto. 2 pontos. Opa, aqui eu não tenho a retomada de um termo. Aqui eu tenho um anúncio de algo que seguirá. O áspero trato com os escravos. Percebe que até então eu estava falando esse, SS, essa, SS, e agora eu estou usando o T, o ST. Por quê? Porque quando eu estou recuperando algo já dito, eu vou usar S. Quando eu estou recuperando algo já dito, eu vou estabelecer uma relação de anáfora, assim chamada. Quando eu estou anunciando algo, é o que nós chamamos de catáfora. E ela se grifa com T. Então, agora acabou essa de, vou usar esse ou este, nossa, eu nunca sei, vou usar de qualquer forma. Mas não. SS, recupera algo já dito. ST, você vai anunciar algo. E aí, usando o termo mais específico, mais técnico. Anáfora é algo que você já falou e está retomando. Catáfora é algo que você ainda não disse, que você vai anunciar. Tudo bem? Beleza, vamos trabalhar mais um pouquinho de anáforas e catáforas? Aí mais uma estratégia para você? Pois bem, como no texto anterior, você já percebeu que a classe gramatical que estabelece esse tipo de coesão pode ser a classe pronomes. Mais especificamente, os pronomes demonstrativos. O este, esta, isto, esse, essa, isso, beleza? Então, observa comigo.
Sempre que nós tenhamos aí uma relação de anáfora, a gente vai usar o SS, tudo bem? Exemplo, mais um. A demissão do operário causou problema à empresa. Isso, ou seja, eu já falei, eu estou retomando, SS, anáfora, provocou a revolta dos funcionários. Show de bola? Sendo assim, catafórico, elemento catafórico é com ST, é T, você está anunciando. Exemplo, esta é a verdade, a empresa faliu. Show de bola, para não esquecer mais. E claro, galera, uma dica, muito cuidado com o uso dos demonstrativos, principalmente no exemplo que eu vou te mostrar agora. Quando eles estabelecem uma relação deítica. Ai, meu Deus, o que são os deíticos? São termos que localizam você, ou seja, que localizam a tua ideia no texto, o fato que você mencionou no tempo e no espaço. Então, toma muito cuidado para que isso não gere ambiguidade ou para que não fique obscuro. Tudo bem? Perguntas fundamentais. Olha só, quando eu estou falando de questões espaciais, os demonstrativos têm esta regra que segue. Este é para quem está próximo, tudo bem? Este é o exemplo, este é o quadro para o qual eu quero que você olhe e aplique o que eu falo, né, nesse texto que estás produzindo. Este próximo de mim, esse texto que estás produzindo, próximo de com quem eu falo. Tudo bem? E ainda existe aquele distante, que é o aquele, aquela. Observa só. Olhe este quadro, aplique o que eu falo nesse texto que está em suas mãos, para que naquele texto lá do Enem, você consiga produzir com eficiência as melhores ideias. Show de bola? Este, esse, aquele, distante. E ainda tem um deítico que te relaciona no tempo, que é bem importante também. Quando eu digo este, eu estou falando de presente. Quando eu uso esse, eu estou falando de passado. Observe os exemplos comigo. Esta noite, hoje, irei ao teatro. Na década de 1970, vivemos a ditadura militar. Nessa época, ou seja, lá em 70, lá no passado, atravessamos uma fase de opressão. Ou seja, ST, neste, tempo presente. SS, tempo passado. Tudo bem? Para não errar mais. Lembrando, essas relações aqui são excelentes para você aplicar e melhorar a competência número 4, bem como para você não cair em armadilhas e sofrer punições na competência número 1, que é a gramática. Show de bola? Ok, vamos falar de outras classes gramaticais? Já que eu mencionei a gramática, e ela pode e vai nos auxiliar na coesão, no entrelaçamento, na ligação das ideias e na não repetição. Falar de artigos. Lembra? Artigo definido, o, a, os, as. Artigo indefinido, umas, uns, umas. Também podem ser usados na coesão? Podem sim. Observa, normalmente o indefinido ele vai introduzir um termo novo. Já o definido retoma algo já dito. Se tu está acompanhando a aula, você já vai entender que o indefinido, normalmente, se ele vai introduzir um termo novo, ele vai inserir uma relação catafórica. E o definido, que retoma algo já disse, tem uma relação anafórica. Mas beleza, não te preocupas, você não precisa lembrar desses nomes, mas você precisa aplicar os artigos, bem como os pronomes, como eu te mostrei antes, para evitar as repetições e ligar as ideias dentro do seu texto. Tá meio obscuro, tá meio abstrato? Quer exemplo? Então me segue. Exemplo número 1. Uma carta foi deixada sobre a mesa. Pensa, o uma está introduzindo uma ideia, que é a carta sobre a mesa, supondo que não houvesse nenhuma menção à carta antes ao texto, tá? Por quê? Porque uma é indefinido. E como a gente viu na maioria das vezes, o indefinido introduz um termo novo. Olha o exemplo número 2. Encontrei a carta sobre a mesa. Desde a leitura, ainda que a gente não tenha o restante do texto na mão, se eu encontrei a carta tão específica assim, tão particular, ela já foi apresentada para mim, certo? Por isso está sendo recuperado algo já dito anteriormente. E claro, como a gente viu, o a
vai ser um artigo definido. O, as, o, a, os, as. Beleza? Show de bola, mas só uso o pronome demonstrativo e o artigo nessa minha relação de coesão? Não. Vamos ler mais um exemplo, mais um parágrafo. Tentar já desde a leitura, você em casa, e pensando qual relação está estabelecendo. O que é esse outro pronome que não só o demonstrativo, porque sim, outros pronomes vão ser nossos parceiros na busca da coesão. O que ele está fazendo ali? Está recuperando alguém? Está falando de algo que ainda não foi dito? Está anunciando? Enfim, vamos pensar nas relações estabelecidas. Show de bola? Vem comigo. As catástrofes ambientais já são uma consequência dos efeitos do aquecimento global, tão discutido em conferências internacionais, que, até agora, de nada adiantaram. Percebe que? Qual é a função dessa partícula, desse termo? Está recuperando algo já dito. As quais quem? Observe, eu consigo substituir por as quais, né? Pois bem, o que é um pronome relativo? Inclusive, eu quero que você comece já a pensar em outros relativos. Que está se relacionando ao quê? As conferências internacionais. São elas que até agora de nada adiantaram. Para não se repetir, para estabelecer essa relação, usamos o quê? Mas cuidado, muitos alunos usam excessivamente o quê? Não esqueça, existem outros pronomes relativos. Os quais, as quais, no qual, nas quais, cujo, cuja, o em que. Não esqueça, tá? E vamos já começar a aplicar os outros para não se repetir no uso do quê. Show de bola? Vem comigo, vamos ao restante. Devemos aceitá-lo como uma realidade com a qual conviveremos. Aceitá-lo. O pronome oblíquo, lo, está recuperando quem? Aceitar o aquecimento global. Ao invés de repetir, a gente usou o pronome oblíquo. E vamos usar novamente. Segue lá. Com a qual conviveremos, mais precisamente, combatê-lo, combater o aquecimento global, a fim de as novas gerações sofrerem menos com o seu impacto. Seu de quem? Ó o possessivo novamente, ó o possessivo aqui presente. O impacto do aquecimento global. Perceba, para que eu não me repetisse, nós usamos pronome oblíquo, pronome relativo, pronome demonstrativo, possessivo e tantos outros pronomes podem ser utilizados. A gente viu aqui nos exemplos mais variados possíveis. Ok, mas beleza. Além da repetição, nós já vimos também que a função da coesão é fazer o quê? É estabelecer relações. E é isso que eu quero que você sempre pense. Produzir uma oração, outra oração, subsequente, por vezes subordinada, lembra disso? Orações coordenadas, orações subordinadas. A gente precisa saber qual é o tipo de relação presente, porque daí a gente vai usar aquela pecinha que estabeleça a relação adequada, que é o que a gente chama de conectivos. Vem comigo, vamos falar deles, que são aí vitais para a tua coesão textual. De novo, exemplos, e a partir do exemplo a gente vai trabalhando. Pode ser? Vem comigo então? Embora sejamos uma espécie aparentemente incapaz de antever seus erros, embora, observe, é uma ressalva, tudo bem? Tem ali um contrário presente, certo? A gente está estabelecendo uma exceção. Embora sejamos uma espécie aparentemente capaz de antever seus erros, apesar de nossa tão elogiada racionalidade, alguns homens têm tornado-se capazes de nos alertar sobre os nossos principais erros, sempre amparados pelo desejo inesgotável de conhecer. Ponto. Portanto, olha a relação de conclusão. O estudo e o acesso à cultura são os únicos meios de sobrevivermos a nós mesmos. Observa, para que as orações não fiquem soltas, nós vamos relacioná-las. E para que essa relação se torne explícita e notória, nós usamos as conexões adequadas. Vamos conhecer mais? Então vamos. Observe o seguinte, quero trabalhar contigo as relações mais utilizadas em um texto dissertativo. Quais são as relações mais utilizadas? Veremos. Quais são as pecinhas para aplicar tal relação? Veremos na sequência. Vem cá comigo. Ligar, acrescentar ideia à argumentação. Quando estiver trabalhando com adição,
uma ideia mais a outra, com o argumento 1 mais o argumento 2 em sintonia, em prol da defesa de uma tese, por exemplo, são estes os conectivos adequados. Também, como, bem como, ainda, nem, não apenas, não somente, tão somente, e, ao. Por que eu destaquei aqui pelo tom da voz o e? Porque normalmente usamos, de novo, usam excessivamente o e, assim como o que, dito anteriormente. Existem outros, olha, te mostrei vários. Vamos estabelecer relação de soma de ideias? Estabelecer? Vamos, mas vamos usar outros conectivos. Vem aqui e observa os exemplos. O exemplo, ao aprovar o projeto da Lei Maria da Penha, o Congresso não apenas cumpriu o seu papel, como acompanhou demandas importantes da sociedade. Não apenas, como estabelecendo ideia de adição. Percebe? Assim a gente fugiu do E. Não significa que você não possa utilizá-lo, mas toma cuidado com a repetição, porque a gente já viu que repetição não é legal. Show de bola? Outro tipo de relação bem comum na dissertação. Qual é? A contraposição de ideia. Você colocar ideias contrárias, opor tais ideias. E aí é imprescindível que você estabeleça essa relação com um conectivo adequado para você não cair em incoerência, para não se contradizer. Tudo bem? Para que não pareça que você está somando. Não é soma, você está opondo, tá? De repente você está fazendo uma redação e vai observar os aspectos positivos, bem como os aspectos negativos. Bem como, olha só, certo? E aí você vai ter que utilizar o mas, o porém, o contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, mesmo assim, certo? Fuja também só do mas, que é bem comum nos textos, tá? Aliás, fuja até do erro ortográfico, mas é oposição, certo? Mais com i é adição. Exemplo, a aprovação da Lei Maria da Penha foi um avanço jurídico importante. Entretanto, ela não surtiu todos os resultados esperados, ok? Tem mais relação? Tem. A terceira, relação mais comum das dissertações, é quando você indica um fato, uma ideia, como consequência do outro, e assim uma conclusão argumentativa. Claro, o portanto, que normalmente é o que você mais usa, mas você vai ter outros, como com isso, por isso, logo, assim, dessa forma, tão quanto, tanto quanto, para tal, para tanto. Tudo bem? Vamos evitar repetições. Vamos mostrar que a gente domina os recursos coesivos, como a competência 4 sugere e indica. Vamos alcançar os 200 nessa competência. Exemplos. A Lei Maria da Penha ampliou o número de agressores denunciados. Ponto. Oração 1. Logo, a lei teve esse resultado positivo. Exemplo 2. A Lei Maria da Penha não conseguiu diminuir a violência. Para tal, será necessário avançar mais e mobilizar novo debate em sociedade. Vamos enriquecer? Decora, pega a tabela, coloca essa tabela lá na parede do seu quarto, olha todos os dias. Não esquece de observar qual é o tipo de sentença de relação que eu quero estabelecer e aplica os mais variados conectivos. Isso vai fazer a sua nota crescer. Show de bola? Aliás, aplica lá nos textos que você vai mandar pra gente diante daquelas propostas que a gente já passou no nosso curso. Beleza? Um beijo e até a próxima!